O meu nome é Luzineide Pacheco, hoje sou jornalista da Bantuman e hoje tenho comigo também a coordenadora da Bantuman, a nossa querida Vanessa Sanchez. Temos também a Luísa Chiala, jornalista da Bantuman, e o nosso querido Celestino Bastos, da BISO. Vamos falar aqui um bocadinho sobre as eleições, não é? A última semana das eleições, que propostas partidárias são as melhores, como é que as pessoas no estrangeiro estão a ver o voto, como é que a minha avó, que não tem qualquer, não sabe ler, não sabe escrever, vai escolher o melhor partido. Então, algumas questões aqui, uma bela conversa sobre as eleições presidenciais angolanas. Bem-vindos ao Mata Bicho, as fofocas e os assuntos sérios que alimentam a internet, comentados aqui na Bantuman. Então, a Luzineide fez um recap sobre aquilo que nós queremos falar aqui. Eu vou-me permitir dizer que sou o elemento estranho, que vai só mandar aqui alguns bitites. E gostava de começar, por exemplo, contigo, Celestino, porque vocês têm feito um trabalho excelente com a vossa plataforma, e mais num nível de educação, não é? Em que vão descontando alguns factos que a maioria desconhece. Ou nos relembrando também, que é importante. Como é que tu tens visto este período de campanha eleitoral? Olha, obrigado Vanessa, obrigado aqui para o Bantuman. Eu acho que falar agora dessa dinâmica política, principalmente que nós temos vivido nos últimos dias, eu acho que seria injusto falarmos disso agora se não falarmos também de um passado que de alguma forma nos interessa. Se repararmos, mesmo o que nós vivemos hoje, a maior parte do que nós vivemos hoje a nível político é resultado de uma estrutura política, né? É resultado de uma estrutura política, de uma estrutura cultural, que nós herdamos, e herdamos isso de um passado muito triste, muito escuro. Hoje, nós temos um cenário político muito polarizado, que infelizmente, tal como eu disse, foi herdado culturalmente e que não é muito bom. Nós, depois da independência, isso em 1975, o que aconteceu em Angola foi que nós passamos para um sistema monopartidário, onde apenas um único partido governou por muitos anos, até o dia de hoje. E isso fez com que os outros partidos se limitassem. Hoje em dia, esses partidos têm mais abertura e nós temos esse cenário um pouquinho polarizado. Mas atenção, que essa é uma polarização política, diferente das outras polarizações que nós tivemos no passado. Por exemplo, em 92, onde organizamos as primeiras eleições, foi uma polarização num meio de guerra civil e tal. Hoje em dia nós temos uma polarização política, que de alguma forma é bom, né? Mas ainda assim não é dos melhores cenários que nós podíamos ter. Então eu olho com grande preocupação, muita preocupação. Eu confesso que nos últimos dias dedico muito do meu tempo a tentar perceber mais ou menos qual será o resultado e aliás, eu também estou expectante em relação a isso, mas olho com preocupação por causa dos últimos acontecimentos. É importante nós salientarmos que nós somos todos pessoas que vivem fora de Angola. Portanto, o nosso olhar parte muito... é um olhar externo, ok? Podemos ter noção da realidade, mas nunca vai ser com a mesma experiência nem com a mesma noção de quem está lá no terreno. E, Celestino, se me permites, eu estive a ver no teu Instagram, tu tens uma frase na tua bio que diz: enquanto a revolução não se materializar, andarei por aqui contigo ou sem ti em Angola. Pois é isso. Então, que bom que tocou nessa frase. É interessante porque eu acho que nós jovens somos os agenciadores de transformações. Enquanto nós jovens estivermos aqui, tivermos essa energia que nós temos, somos nós que vamos criar transformações e mudanças sociais. Eu não me sinto de parte. Aliás, eu acho que sou responsável pela mudança efetiva da nossa realidade e mesmo não estando lá, eu acho que posso e devo, aliás, tenho a obrigação de contribuir com alguma coisa e de alguma forma para melhorar o nosso estado. Então, tal como eu, muitos outros jovens também sentem essa responsabilidade. Então, eu acho que aquela frase na bio não me representa só, né? Aquela frase na bio representa todos os jovens angolanos que têm o anseio de ver aquele país melhor, que querem ver aquele país
mais desenvolvido e com políticas melhores e muito mais voltadas para a juventude. E por que não, até se calhar, sonharmos com um país que compete com os outros países na esfera mundial de top? Eu estive a ouvir o que estavas a explicar e disseste muito bem que nós temos um problema que vem do passado, não é? No que toca a essa polarização. Não sei se tu sentes como jovem, não é? Que os angolanos estão muito agarrados ao passado, não é? Entre UNITA e MPLA, estão muito agarrados ao passado. Será que não é a altura de nós termos outras forças, de apostar em forças novas, por exemplo, agora nestas campanhas que tivemos eleitorais? Por que não se falou muito dos outros partidos e continuou-se a fazer a guerra do Game of Thrones em UNITA e MPLA? Por que nós não apostamos, por exemplo, num Django, num partido humanista? Achas que as pessoas ainda estão agarradas àquele passado macabro que nós tivemos com estes dois partidos? Eu acho que não se trata necessariamente das pessoas estarem agarradas. Infelizmente, nós temos uma estrutura política muito particular. A nossa estrutura, eu até arrisco às vezes a dizer que nós temos uma estrutura que se parece muito com o dos Estados Unidos, onde nós temos o nosso espectro político, infelizmente, ele contém dois polos, e esses dois polos são os dois polos de força. E a UNITA sempre representou um e o MPLA representou outro polo. Os outros partidos sempre existiram, os outros partidos sempre estiveram aí, mas nós nunca tivemos partidos intermédios que representassem, de alguma forma, esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre o próprio MPLA e a UNITA. O que nós tivemos em Angola são partidos que, se nós formos na nossa história, em 1992, chamaram esses partidos de partidecos, e hoje, por exemplo, chama-se de políticas de tesouras, que são partidos que, de alguma forma, se alienam a outro partido, ou seja, se não tiverem vinculado geralmente ao MPLA, que é o partido no poder, estão muito mais ligados à UNITA. Obviamente nós precisamos disso, e nós experimentamos isso em 2017, em 2012, perdão, com o surgimento da Casa C. A Casa C em 2012 representou essa força intermédia que não simbolizava necessariamente o MPLA nem a UNITA, mas conseguiu captar esses eleitores que não queriam nem votar na UNITA nem no MPLA, mas infelizmente não tivemos e não temos até aqui nenhum outro partido de força que representasse de alguma forma esse equilíbrio. Agora, o que eu acho é que as pessoas não estão presas no passado, de fato. Repara, nós, desde a fundação do nosso Estado como nação até hoje, só tivemos um único partido a governar. E isso faz com que o outro partido que sempre representou, que sempre apresentou forças, né, que nesse caso é a UNITA, também tente experimentar esse governo. E a maior parte do eleitorado aposta nesse partido que já tem alguma antiguidade e que sempre representou força, e que sempre fez frente, aliás, ao MPLA. O que eu acho, realmente eu acho que é isso. É isso. Ok, pensei que a Elo ia falar, por isso que estava. Então, e explicaste, agora acabaste de explicar que não é muito estar agarrado ao passado. Achas que acaba por ser mais a falta de estratégia política dos outros partidos em termos de campanhas, visto que nós estamos, por exemplo, nas últimas semanas? Tu disseste muito bem, a Casa C na altura teve um grande impacto, não é? As pessoas não queriam nem votar na UNITA nem votar no MPLA. Surgiu um novo partido. Mas hoje temos outros partidos que de certa forma não têm não estão com a mesma amplitude. Será que em termos de estratégia e assessoria de comunicação está a ser mal trabalhado? Eles não chegaram no nível que esses grandes partidos estão a chegar? Olha, antes de falarmos de estratégia, é importante dizer que a maior parte do eleitorado em Angola é jovem. Ponto. A maior parte do eleitorado em Angola é jovem. Mas a maior parte do eleitorado de confiança em Angola tem a cultura de tradição. E essa cultura de tradição, é uma cultura que está ligada à essência da pessoa em dizer que eu nasci nesse partido e eu vou continuar a votar nesse partido. O que existe em Angola são pessoas que se conformaram com partidos. Esse é um fato. Então, dificilmente tu consegues captar um militante que é do MPLA e que cresceu no MPLA e que viveu no MPLA para dentro da UNITA. É difícil. Dificilmente consegues captar um militante que é da UNITA para dentro de um partido novo. Mas também, os partidos que têm surgido não têm sabido aproveitar o espaço, né?
o espaço e o eleitorado que tem se mostrado indeciso entre o MPLA e a UNITA. Por exemplo, poucos partidos novos, dos poucos partidos que nós temos, que é o Penjango, é o Partido Humanista e o APN, poucos desses partidos apresentaram um plano de governo efetivo. Mesmo que apresentassem um plano de governo, né, como é o caso do PRS, até que tem um bom plano de governo, mas a própria articulação e o desempenho das lideranças, a campanha política por aí fora, eu acho que tem sido fraca. E como noutras realidades, eles não têm sabido aproveitar esses espaços. Então isso faz com que tenham menos visibilidade em relação aos partidos tradicionais que nós conhecemos, como é o caso do MPLA e é o caso da UNITA. Associado isso à cultura que nós temos em Angola, a tradição que nós temos em Angola dos eleitores de estarem ligados aos partidos políticos, é muito complicado, é muito complicado. Em suma, estão a trabalhar mal, a assessoria está a trabalhar mal e nós somos umas pessoas que estão bem erradas nessa tradição. Olha, eu queria acrescentar o meu bitite nessa questão do plano de governação, porque eu estive a fazer uma pesquisa rápida e, fui ao site da UNITA, por exemplo, e o que lá está ainda é de 2012, 17, ainda tem o Isaías Samakova como presidente. Encontrar o plano de governação, tive que pesquisar e ir até o Facebook para poder encontrar o PDF no Mediafire. Heloísa, eu não sei se tu tens tido a oportunidade se tiveste a oportunidade de ler os diferentes planos de governação, se conseguiste encontrá-los. Diz-me, tu. Não, por acaso eu concordo com vocês dizendo, isso aqui é uma verdade. Eu acho que a Angola tem um problema com a atualização. A Angola não está conseguindo, principalmente com a internet, não está a conseguir atualizar os tempos. Porque, para mim, por exemplo, eu sou jovem, tenho 23 anos, estudo, não sei o quê, e para mim é ridículo só a questão do design e tudo mais que eles estão a fazer. É uma coisa amadora, é uma coisa que todos os partidos que por acaso eu não conhecia é o PGR ou Penjango. Penjango. Não conhecia, nunca ouvi falar. Para mim existiam 4 partidos, que é o FNLA, a UNITA, o MPLA e a Casa C. Não sabia da existência desse tipo de partido. Porque eles não estão, pelo menos para mim e para as pessoas que eu conheço, não estão a fazer a campanha deles de maneira a que o público de fora conheça. Porque eu, por exemplo, não conhecia sobre a proposta de governamentação. Será que também há interesse em que o público de fora conheça? Pois, lá está. Mas se o público de fora não conhecer, nós não podemos dizer, não, se calhar este aqui tem uma melhor proposta do que a UNITA, uma melhor proposta do que a Casa C. Se nós não conhecemos, não podemos avaliar. Porque, por exemplo, as propostas de governamentação, eu só vim a conhecer a da UNITA, porque foi a única que me interessou em saber. Eu não sei quais são as da Casa C. A do MPLA, para ser sincera, não me interessa, portanto não procurei saber. Mas eu só sei da UNITA porque vídeos do Alberto a falar. Não sei, mas eu acredito mesmo com o que tu disseste, que foste pesquisar e os planos eram antigos, porque eles não têm preocupação de atualizar os dados. É uma coisa que eu já reparei muito em Angola, mesmo fazendo pesquisas de trabalhos que eu necessitava, são coisas muito, muito antigas, não existe nada recente. Nesse aspecto o MPLA está muito à frente. O site está atualizadinho, está bonito, tem lá tudo. Eu particularmente acho que o que acabaste de dizer é verdade. De fato, os partidos não têm esse interesse em atualizarem os dados, mas isso também tem a ver com a cultura, isso também tem a ver com a cultura dos partidos. Eu acho que os nossos partidos eles estão muito acomodados, né? E o fato deles estarem acomodados e sempre confiarem no mesmo grupo de eleitores faz com que não vão atrás dos outros eleitores. E, aliás, para captarem esses outros eleitores, eles precisam de novas dinâmicas, precisam de novas estratégias. E essas estratégias, na maior parte das vezes, são estratégias contemporâneas. Por exemplo, a maior parte dos partidos políticos ainda, agora, tirando a UNITA e a Frente Patriótica Unida, que investiu muito nos últimos tempos nas redes sociais,
é raro encontrares alguns partidos históricos, como o caso da FNLA e do PRS, ainda nas redes sociais. Quer dizer, são partidos que existem a nível nacional, conhece quem está lá, conhece quem está em contato com aquela realidade, mas fora disso, pouca gente conhece. Então, eu acho que é uma responsabilidade. Os partidos políticos, no meu entender, já deviam começar a procurar novos formatos, deviam entrar para as mídias, deviam entrar para as redes sociais, deviam procurar outro tipo de eleitor que não seja o eleitor convencional, o eleitor tradicional. E, aliás, isso também diz muito sobre o desafio dos partidos políticos. Há poucos partidos políticos na nossa praça eleitoral que se desafiam realmente em conquistar o poder. A maior parte estão aí para garantir aquelas pedaladas políticas, garantirem, continuam aí um ou mais dois deputados, mas de fato não estão, eles não lutam em pé de igualdade com o MPLA nessas questões. E não é por falta, há quem diz, por exemplo, que isso seja por falta de dinheiro, seja por falta de condições. Eu não acho. Eu acho que tem a ver com a articulação dos próprios políticos. Yeah. Olha, o que é que tu chamas de eleitor convencional? Quem é o eleitor convencional? É que para mim eleitor convencional são todos. O eleitor convencional é o eleitor tradicional. Nós em Angola temos pessoas, houve um vídeo recentemente de uma senhora que foi entrevistada e ela disse, eu voto nesse partido porque já voto nesse partido há 40 anos. Nós temos esse tipo tal de voto por tradição. Yeah. É um voto por tradição. É o tipo de voto que a pessoa dá não pelas políticas que o partido traça, ou pelo plano de governo, ou pelas propostas que o partido apresenta, mas porque nasceu, cresceu, viveu, os pais foram daquele partido, então sente-se na obrigação de continuar a votar naquele partido. Esse é que é o voto por tradição, é o eleitor convencional. Mas segundo as sondagens que estive a ver, acho que não são muitas, né? Mas a do Movimento Cívico Mudei, este eleitor tradicional, convencional, como tu lhe chamaste, não tem assim tanta expressão. Ou pelo menos nesta sondagem. Não tem. Mas é assim, a praça eleitoral angolana é muito complicada porque nós temos 18 províncias e Luanda representa 37% dos eleitores, 37%. E o restante está distribuído a nível das províncias. Só que nas províncias temos poucos jovens. A maior parte das pessoas que vivem nas restantes províncias, por exemplo, eu vou falar especificamente das províncias do sul, quando Cubango, Cunene, Lubango e Namibe. É maioritariamente, a maior parte das pessoas que vão votar nesse pleito eleitoral nem sequer são jovens. É aí onde os partidos que vão atrás de vantagens, buscam vantagens, conseguem realmente lucrar, entre aspas, porque conseguem um significativo número de deputados nessas províncias. E isso associado à pergunta que acabaste de me fazer, que a maior parte do eleitorado nem sequer é jovem, nem sequer é adulto, mas é jovem. Esses jovens, eles votam, mas votam a partir das zonas urbanas, porque a maior parte dos jovens se deslocaram para as zonas urbanas, só que nas zonas rurais estão os velhos. E a maior parte desses jovens também, eu não sei se e nós que temos nos dedicado a estudar isso, eu arrisco dizer que até por falta de consciência de alguns, acabam sempre por ser contraditórios, né? Parece que estão com um partido, ora estão contra o partido e acaba por ser sempre uma confusão. E a maior parte desses jovens até acabam não sendo de confiança, porque são as mesmas pessoas que tomam várias frentes. Então, de alguma ou de outra forma, eu acho que o eleitorado tradicional ainda conta muito, embora os jovens representem a maior parte da expressão popular de voto, mas eu acho que ainda o eleitorado tradicional conta. Então, tu disseste agora muito bem que os jovens foram todos para as zonas urbanas, não é? E nas zonas rurais estão os mais velhos. E muitos desses mais velhos acabam por não saber as propostas, não saber realmente o que o partido X, que vota mais que disseste muito bem aquilo por tradição, não é? O que as nossas avós vão dizer? O que a minha avó que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe qual é a proposta? Como é que eu vou lhe explicar? E nós falamos aqui das propostas partidárias que muitos partidos não atualizaram. A Vanessa explicou muito bem que da UNITA está lá de 2012, mas os avós, os mais velhos, não têm acesso à internet, não têm acesso a Instagram, não têm acesso a Facebook, não têm acesso a debates. Como é que vamos explicar para essas pessoas? Não tem acesso a debates porque não há debates. Mas como é que eu vou explicar na minha avó que aquele partido é melhor que o outro, que aquela proposta é melhor que a outra? Como é que eu vou, em palavras miúdas, né, de uma forma mais simples, como é que nós fizemos isso? Já que eles estão em zonas que a informação não chega.
antes disso, já vamos aí chegar, mas antes disso eu acho que também é importante perceber primeiro como é que os diferentes partidos estão a fazer chegar o seu plano de governação a toda a gente, e a toda a gente, sobretudo a quem está nos meios rurais. Há tempo de antena de televisão, que é toda do Estado. Não sei, fala-se do assunto nas rádios, há programas dedicados ao assunto. Como é que os partidos estão a levar o seu plano, o seu programa de governação para chegar a toda a gente? Isto existe? Vocês têm ouvido falar? Heloísa? Não, o que eu vejo é que fazem, por exemplo, e que eu tenho visto que a UNITA tem se esforçado mais a fazer, e é fazer aquelas viagens às províncias, que é para explicar como é que se chama? Desculpa, esqueci-me o nome. As propostas e tudo mais. Mas lá está, também existe o facto de que, posso estar errada, mas creio que não, mas existe também o facto de que nas zonas rurais nem toda a gente tem acesso à televisão, nem toda a gente tem acesso à rádio. Portanto, fica muito difícil o partido poder chegar e o povo conseguir ouvir as suas propostas, porque eu acho que isso, nesse momento, está quase, a Angola está quase a ser nulo. Mais uma vez, passo a dizer, posso estar errada, mas acho que isso quase que não existe. É o seguinte, nós temos uma lei eleitoral que foi aprovada pela Assembleia da República, e essa lei já existe desde 1992, na altura das primeiras eleições, que diz que os partidos políticos têm direito a tempo de antena na televisão pública de Angola, na Rádio Nacional de Angola, e esse tempo de antena tem que ser igual entre os partidos políticos. Nesse caso são 5 minutos, tanto na Rádio Nacional de Angola como na televisão pública de Angola. Agora, é através desses meios e através dessas plataformas que os partidos políticos têm apresentado as suas propostas de governo. Mas existe uma forma tradicional que os partidos já utilizam, que são os comícios. Os partidos se deslocam, a direção dos partidos vão até certas localidades e organizam os típicos comícios, e nesses comícios apresentam as suas propostas de governo, programas, propostas de governos, estratégias e por aí fora. Infelizmente, e é com alguma tristeza que eu digo isso, nos últimos dias, tirando o tempo de antena que os outros partidos têm tido, parece que o partido no poder, e eu não sei se posso aqui mencionar o MPLA. Posso, Vanessa? Tenho essa liberdade. Claro que sim, aqui tens toda a liberdade do mundo. Não, aqui a intenção não estamos a apontar o dedo a nada, estamos a conversar sobre as nossas perspectivas e sobre aquilo que temos observado. Portanto, estás à vontade para mencionar tudo o que tu quiseres. Temos liberdade na Bantuman. Então deixa-me recapitular. Infelizmente, nos últimos tempos, um dos partidos, o partido no poder, nesse caso que é o MPLA, tem usado e tem abusado um pouquinho dos meios de comunicação social a seu favor. Por exemplo, depois do tempo da antena, que são os 5 minutos, que é igual entre todos os partidos políticos, o restante do telejornal e o restante do tempo da televisão é dedicado à propaganda do MPLA. E isso é um absurdo, porque a lei constitucional não prevê isso. A lei constitucional diz que os partidos têm de ter o mesmo tratamento e têm de ser iguais. E infelizmente isso é o que tem acontecido. Em função disso, nós temos partidos políticos, como é o caso da UNITA, que têm aproveitado muito bem as redes sociais. Por exemplo, hoje as redes sociais, dizem que as redes sociais, principalmente Facebook, é da UNITA. E é engraçado porque são pessoas do MPLA que dizem isso, mas a UNITA tem sabido aproveitar muito bem as redes sociais. Então, tem-se utilizado meios alternativos para poder fazer chegar a mensagem. Nós sabemos que a maior parte da população da Angola é pobre, né? Isso é pobre, não tem acesso. Se não tem acesso à comida, e algumas pessoas até passam fome, quanto mais a meios de comunicação, é complicado. Mas ainda assim, os partidos têm feito esse esforço de fazer chegar a mensagem, e alguns partidos até têm conseguido. Recentemente o presidente teve no leste, que foi um desafio enorme. Eu não sei se acompanharam, mas no leste da Angola quase que não há estradas. Então foi uma viagem muito desafiante para ele e para a equipa dele. Eu acompanhei e deu para ver que foi muito difícil. A mensagem chegou para as pessoas, obviamente ele conversou com as pessoas e apresentou a proposta, organizou lá vários comícios, foi até para Cafunfo, que é uma das zonas mais a leste da Angola, quase na República da Zâmbia, e teve lá um comício cheio e tal. Mas é preciso, eu acho que é aí onde
onde nota-se quem é que realmente está preparado ou não está preparado para poder assumir o cargo de Presidente da República, uma questão de desafios. Olha, antes disso, deixa-me dizer uma coisa, que é o grande desafio dessas eleições a ser travado nas redes sociais. Nem é na televisão pública de Angola, é verdade. Muitos fake news. Tem havido muitos fake news. Mas a grande batalha dessas eleições está a ser travada nas redes sociais. E em relação à tua pergunta, quem é que está melhor preparado ou não está melhor preparado? Hoje criou-se em Angola o que não é necessariamente uma proposta nova. Eu lembro-me que já tive contato com o material da RTP, Jonas Savimbi, na altura, em 1978. Ele já falava da Frente Unida Patriótica, 1978. Já falava da Frente Patriótica Unida, que é uma plataforma, uma espécie de plataforma que a UNITA criou esse ano, de agregar partidos políticos para poderem concorrer numa frente única. Nesse caso, concorrem no partido, na lista da UNITA. Então, eu acho que essa frente hoje mostrou-se que tem condições e está preparada para governar Angola, sem dúvidas. Aliás, é só vermos o apoio que essa frente tem merecido o apoio de altas figuras da sociedade civil, tem merecido a confiança das igrejas, que em Angola, aliás, tem se utilizado sempre as igrejas como parceiras do Estado. A própria sociedade civil hoje investe tempo e houve o Congresso da UNITA, onde investiram dinheiro por parte da sociedade civil. Então, acho que hoje nós temos uma plataforma que foi criada, que em alternativa ao MPLA mostra-se competente para poder governar Angola, sem dúvidas. A Luciana falou sobre como explicar à população, às nossas avós e tudo mais, como funciona, como é que está as propagandas, as propostas eleitorais. O que eu gostaria de perguntar é, dado o histórico das duas frentes mais fortes em Angola, como é que nós podemos reeducar a mente dos mais velhos das zonas rurais? Porque muitos deles vão dizer, principalmente quando é o facto com a UNITA, é sempre, não, mas a UNITA, eles causaram guerra, mataram muita gente e coisas assim do género. Eu gostaria de saber como é que nós podemos reeducar a mente deles. Olha, esse é um desafio grande. Esse é um desafio grande porque parece que não, em todas as eleições traz sempre esse discurso de guerra. E isso não é novo. Em 92 aconteceu, em 2008, quando a oposição esteve muito fragilizada, principalmente a UNITA, na altura tinha acho que 70 e tal deputados, perdeu de 70 e tal deputados para 30 e tal deputados, o discurso de guerra fez muito, aliás, falou-se muito do discurso de guerra. Em 2012 repetiu-se isso, em 2017 e agora em 2022. Esse discurso vai sempre continuar a existir, porque as figuras políticas que nós temos hoje, por exemplo, no MPLA, não são necessariamente novas. São pessoas que já vêm há muito tempo e muitos deles foram militares. Então, claro que eles vão trazer sempre esse discurso de guerra e aliás, é aí onde nós notamos realmente quem é que está preso no passado e quem está interessado em seguir em frente, porque esse discurso de guerra não faz sentido depois de 20 anos. Em relação à educação, eu acho que não existe uma estratégia definida para podermos educar essas pessoas, para nós, como sociedade civil, jovens, enfim, educarmos essas pessoas. O que tem de haver, e eu imagino, é um processo de seleção natural que vai depender muito também, das gerações que vão vindo. E esse discurso de guerra, na maior parte das vezes, só serve para alimentar o trauma popular, né? E é isso que tem acontecido, porque se repararmos bem, a maior parte desses discursos de guerra é só para atingir um lado. A UNITA fez guerra, a UNITA fez aquilo, a UNITA fez isso, a UNITA fez aquilo, e geralmente serve para as pessoas mais antigas, as pessoas que viveram aquele período de guerra, reviverem esses traumas e terem medo até se calhar da alternância. Mas esse discurso já não faz sentido para os jovens hoje. Hoje, para os jovens, isso não faz muito sentido. Por exemplo, para pessoas da minha idade e pessoas até muito mais novas, que não viveram a guerra, isso não faz sentido. Mesmo para algumas pessoas novas que viveram na guerra, isso não faz sentido. Eu não sei se existe uma fórmula, repito, para poder educar essas pessoas. Eu deixo isso, para mim, depende mais de um processo de seleção natural. As pessoas vão passando, as sociedades vão mudando, a consciência vai mudando e as pessoas vão tendo outros discursos. E é isso.
Celestina, eu vou-te fazer aqui umas 3 perguntas, porque, primeiro, tu disseste, falaste muito bem sobre o discurso de guerra, que o MPLA, de certa forma, está um bocadinho agarrado ao passado e volta sempre a falar sobre guerra 2012, 2017 e agora 2022. Primeira pergunta seria, a UNITA, nos próximos 4 ou 5 anos, caso vença as eleições, que Angola teremos? Essa é a primeira. Que Angola que nós vamos ter se a UNITA for realmente ganhar as eleições presidenciais angolanas? E voltando nesse assunto um bocadinho da guerra, a expectativa é muito grande dessas eleições, porque fala-se muito que os jovens vão pegar katanas caso a UNITA não vença, que vai existir aí. E nós estamos fora. Muitos até têm medo de voltar ou de ir para Angola, estão de férias aqui, de ir para Angola, têm medo das katanas. E tu disseste que não faz muito sentido, mas às vezes são os próprios jovens que propagam esse tipo de notícias, os próprios jovens que partilham os memes nas redes sociais, a dizer, olha, eu tenho que sair já daqui, porque daqui a pouco as katanas vão rolar. Então, quando diz isso, de que não faz um bocadinho de sentido para nós jovens, também é um bocadinho contraditório, porque somos nós mesmos que vamos para o Instagram, para o Facebook e atiçamos aquela guerrazita nas redes sociais, né? E falamos sempre dessas coisas, visto que a UNITA está muito presente nas redes sociais. Já dei conta que tu não acreditas que vai existir guerra, né? Mas acreditas que vai existir uma perturbaçãozita, caso isso não aconteça, caso a UNITA não vença. Olha, é assim, eu falaria mais em desobediência civil. Aliás, eu não sei se tenho legitimidade para falar disso, porque... Aliás, é assim, eu em parte eu defendo que a desobediência civil é importante quando, de fato, as leis não são respeitadas. Quando as leis não são respeitadas, a desobediência civil é importante. Isso acontece em todos os países. Na França aconteceu com os coletes amarelos, em Portugal acontece, em outras partes do mundo acontece. O que existe em Angola é um grupo de jovens como eu, a maior parte dos jovens, andam muito insatisfeitos, principalmente com as decisões que os políticos têm tomado. As políticas que foram tomadas nos últimos anos não nos beneficiaram em nada. Infelizmente, não nos beneficiaram em nada. Agora, se a UNITA vence as eleições, e se teremos guerra, ou teremos uma rebelião, ou teremos... Eu acho que não. O caminho não é esse. E o presidente da UNITA, eu pelo menos tenho assistido os discursos, ele tem pedido muita calma, principalmente para os militantes e para os jovens da sociedade civil, porque a maior parte desses jovens hoje estão com a UNITA e garantem voto na UNITA. O que eu acho que vai existir em Angola, e esse espírito todo de polarização, porque isso é polarização política que vai existindo em Angola, é fruto de muito aperto. Durante muitos anos nós vivemos uma política de muita opressão. E hoje deu-se essa liberdade e as pessoas alguns abusam um pouquinho dessa liberdade, outros até nem é uma questão de abuso da liberdade, outros tentam fazer frente ao Estado. E esse fazer frente ao Estado é tentar dizer para o Estado, olha, que se vocês forem para o mesmo caminho que foram há 10, 15, 20 anos atrás, que é o caminho de fraude eleitoral, nós vamos tomar medidas, só que não é bem assim. Então, eu acho que tem havido um discurso, principalmente da parte da UNITA e de outros líderes políticos, de contenção. Tenho conversado com jovens, de ficarem calmos e tal, e não partirem para a violência. Agora, se a UNITA ganha ou não as eleições, o que eu acho é que a UNITA de fato está preparada para ganhar as eleições, porque a UNITA não conta simplesmente com os militantes da UNITA, a UNITA conta nesse momento com toda a sociedade civil, a UNITA conta com a ajuda de outros partidos, como é o caso do Prajá, do Bloco Democrático, como é o caso de alguns movimentos cívicos, né? Enfim, jovens da sociedade civil, altas figuras da sociedade civil, e ainda conta com uma franja de militantes, de pessoas que eram militantes do MPLA e que hoje estão descontentes com o próprio MPLA, e que essas pessoas foram para a UNITA. E nós temos visto nas redes sociais até pessoas fundadoras da própria UNITA declararem apoio. Ontem eu vi o deputado, o ex-ministro Marcolino Moco a declarar apoio à UNITA e a dizer que as pessoas deviam votar para a UNITA e por aí fora. Então, acho que a UNITA está muito preparada para isso. Agora, essa ideia de trazermos essa narrativa de que haverá confusão, haverá guerra, isso não é novo. Isso sempre aconteceu. A UNITA ganhando as eleições, eu acho que fica claro, e todos nós estamos interessados em ter um país estável. Querendo ou não, o MPLA vai ter que negociar, vai ter que entregar o poder para Angola. Pelo menos essa é a minha previsão. E qual é a proposta? A primeira pergunta que fizeste, qual é a proposta da UNITA, caso vença as eleições para os próximos 5 anos?
Assim, a primeira pergunta era que Angola teremos se a UNITA vencer? Ok. E se podemos dar uma chance a esse relacionamento de MPLA em Angola, se é uma segunda chance para esse relacionamento. Ok. A UNITA, ela deu prova de que realmente está interessado não em formar um governo partidário, mas em formar um governo dos angolanos. E a Frente Unida Patriótica é um exemplo disso. Eu lembro bem, eu ter ido para um encontro um dia desses, onde eu tive acesso ao programa de governo da UNITA, na altura, muito antes de ser divulgado, que era o JIP, e eles procuravam pessoas para poderem reestruturar o programa de governo. Nós fomos para Lisboa e eram pessoas, alguns até nem militantes do partido. Havia lá pessoas que fizeram apontamentos, né? Alguma coisa que queriam acrescentar nesse plano de governo, que se chama JIP, que é o Governo de Inclusão Patriótico, que é um governo voltado para os angolanos. Ou seja, hoje em dia, nós temos o que nós chamamos de partido-Estado. A proposta da UNITA é simples. No JIP, a proposta da UNITA é que todas as pessoas deverão fazer parte do Estado. Ou seja, o Estado não tem que ser necessariamente partidário. E é engraçado porque isso contraria completamente o que o presidente João Lourenço disse no discurso dele recentemente, onde disse que não, quem não for do MPLA não pode fazer parte do Estado. Eu vou formar Estado com as pessoas que são do MPLA. E a UNITA diz o contrário. E mesmo no discurso do presidente João Lourenço há dias no Namibe, ele voltou ainda a enfatizar isso, a dizer que só faria governo com as pessoas que são do MPLA. A UNITA diz o contrário. A UNITA diz que apenas uma parte da UNITA fará parte desse governo. Aliás, é um partido que concorre ao poder e é natural que assumam certos papéis. Mas a sociedade civil, no todo, vai fazer parte desse Estado. E, aliás, ele tem dado provas disso. Por exemplo, a Irina, que é uma artista da sociedade civil, tem uma grande proposta dentro do governo da UNITA, entre outras pessoas da sociedade civil. Então, eu acho que a UNITA vai mostrando que, se ganhar as eleições, provavelmente nós teremos um país completamente despartidarizado. As pessoas que vão assumir cargos de responsabilidades será por meritocracia, mérito. Tem competências, assume o papel. Não tem competência, olha, é descartado. Não o que nós vivemos durante esses 47 anos, onde para fazer necessariamente parte do Estado, tens que pertencer a um partido político. Eu acho que isso também já fica para trás. E mesmo a própria sociedade já se abriu muito para aceitar mais isso. Então, de alguma forma, eu acho que pelo menos é o que eu imagino que vai acontecer caso a UNITA ganhe as eleições. Olha, agarrando no gancho da camada artística, Lu, tu que gostas de uma boa fofoca, porque é que eu tenho a impressão que tu tens um grupo de artistas mainstream, provavelmente, maioritariamente da geração mais nova, que apoia o MPLA, e depois tens uma outra camada menos mainstream, mais underground, que declara o seu voto a favor da UNITA. Há uma explicação para isto acontecer? É para ti, Lu? É assim, eu acho que a camada mais jovem, estes músicos, eu acho que os cantores mais novos, têm ainda o efeito bajulação para conseguir alguma coisa. Eles sabem que durante muito tempo muita gente conseguiu tirar discos, fazer shows com patrocínios de partidos. Eles ainda estão agarrados a, se eu conseguir bajular, eu vou conseguir chegar no sítio X. E essa camada mais underground já sabe que não é bem assim. Que para nós conseguirmos ter melhorias de condições, até na área da cultura, que é algo que os artistas hoje em dia têm gritado bastante, que não há condições para a cultura em Angola, eles já sabem que precisam reivindicar direitos e não vão estar-se a vender. Mas tiveram que aprender com os erros. Já os mais novos da minha faixa etária, não, estão mais acostumados com o imediatismo, querem já coisas agora, então acreditam que fazendo lives, decretando para as pessoas, até não são os artistas, acho que as blogueiras, não sei se vocês viram recentemente, já temos blogueiras mesmo a decretar para votar no 8. Então, eu acho que é mais aquilo de, se eu coisas mais imediatas, se eu declarar o meu voto, vou conseguir alguma coisa, mas são pessoas que estão a pensar no seu pão.
Não. Epá, mas também não será porque muitos destes artistas, alguns destes artistas, têm ligações familiares. Também. Muitas dessas pessoas têm ligações com o partido, então também fica um bocadinho. Epá, também eu não posso estar falando. Então também é aquele voto por tradição. Exato, é o que o Celestino estava a dizer. Embora muitos nunca tenham podido votar. Agora vai ser a primeira oportunidade para votar. Eu só queria mesmo aumentar o valor de para lá, temos que ter noção que, por exemplo, os do underground, nem todos ou alguns, a maioria, aliás, nunca teve apoio do partido. Os do underground costumam ser sempre mais daqueles do género do rap e tudo mais. Coisas que nunca foram apoiadas pelo partido. Porque se formos ver o mainstream, os do mainstream, mesmo que fizessem hip hop e tudo mais, sempre foram apoiados pelo partido. Daí vai a situação da bajulação e do pão, porque infelizmente nós não podemos morder a mão que nos alimenta. E daí vem o sentido de que, sim, os artistas estão a bajular o partido porque o partido os patrocina. E não são só, queria só salientar também que não são só os da nossa geração, existem mais velhos. Por exemplo, como estamos aqui no Safe Space, temos o Matias Damasio. O Matias Damasio é a pessoa que mais faz propagandas para o M, e ele já está numa faixa etária quase da dos meus pais. Portanto, era só mesmo para dizer isso. Olha, eu concordo com todo mundo. Concordo com o que todo mundo acabou de dizer agora. No entanto, eu queria acrescentar que nós temos dois grupos de artistas em Angola. Nós temos um grupo que é mais crítico, né? O grupo que percebe realmente o que é a arte e, em função da arte, consegue fazer crítica, como é o caso do Cotabonga, que nos últimos dias apareceu até e falou em nome da UNIT e tal. Esses sempre falaram em nome de Angola. Esses músicos sempre falaram em nome de Angola. Depois temos os da mainstream, que acabaram de dizer agora, que são muito mais mediáticos. Esses, no meu entender, eles defendem não ideologia. Esses não defendem ideologia. Esses fazem parte de uma estratégia do sistema que nós chamamos de pão e circo. Eles servem para entreter pessoas e, no final das contas, depois tentar influenciar essas pessoas a seguirem um caminho que se calhar não devia ser. O que eu acho realmente da camada artística, eu acho que eles defendem um tipo de privilégio que eles têm tendo esse Estado aí como Estado. Ou seja, eles sabem que isso acaba caso haja um outro partido a governar Angola, e os privilégios são assim, os privilégios acabam à medida em que os partidos vão passando, porque haverá uma consciência diferente. E eu acho que hoje as pessoas até já chegam a cobrar muito mais, né? Hoje já existem os famosos boicotes desses músicos que, na maior parte das vezes, vendem. Eles sabem quem compra e quem consome a música são as pessoas comuns, as pessoas normais que sofrem. Mas o que é que acontece? No momento H, como agora, eles se alinham sempre ao MPLA e fazem propaganda em nome do MPLA. Eu acho que é muito complicado isso. Honestamente, eu acho que é muito complicado. Mas lá está, é a classe artística que nós temos que na maior parte das vezes só conseguem defender os privilégios que têm e têm medo de perder esses privilégios, e muitos desses fazem isso até em função de certas trocas, e isso tem se comprovado. Houve agora uma denúncia pública de certos artistas que receberam dinheiro, e isso até passou nos canais oficiais, em alguns canais oficiais que nós temos, de certos artistas que receberam dinheiro e em troca deviam fazer propaganda. É TPA, é TV Zimbo? Não, não, essas não passavam. Ok. Só para ter essas não passavam. Alguns bloggers, não a TPA nem a TV Zimbo. Mas sim, receberam dinheiro para fazerem propaganda, ou seja, e depois não só, eu acho que a classe artística tem agora a grande oportunidade de provar realmente que nos últimos tempos, como artistas, têm refletido de fato na situação que as pessoas vivem, porque a situação em Angola é grave, as pessoas passam fome, e eu não acho que alguém que venda arte para as outras pessoas e sabe que as pessoas consomem a arte e valorizam essa arte, não sinta um pouquinho sobre o que as pessoas vivem. Eu acho que é um pouquinho injusto isso. Mas, vamos ver. Eu acho que também é uma questão dúbia, porque, na verdade, hoje em dia, felizmente, temos as redes sociais e as pessoas conseguem ter acesso à informação e conseguem comunicar de uma forma muito diferente, muito mais rápida, e
um artista que é verdadeiro acaba por ter sempre o seu público. Então, ter medo de não ter e que saiba trabalhar, obviamente, e que saiba comunicar com o seu público. Portanto, o artista que tem medo de não conseguir patrocínio, e aqui estamos a falar sempre numa perspectiva política, obviamente, como sempre aconteceu, eu acho que hoje, atualmente, é um medo um bocadinho infundado. Porque nós temos, lá está, tem vários casos. Tem um caso de um Bonga, tem um caso de um Paulo Flores, que sempre falaram livremente e continuaram sempre a poder viver da sua música, da sua arte. Pois, isso, e vou acrescentar aqui uma frase da Nina Simone. Ela diz que como pode ser um artista e não refletir os tempos? Eu acho que é um pouquinho complicado, porque quando alguém se predispõe a fazer arte, essa pessoa acompanha tendências, acompanha os tempos. E à medida em que a dinâmica social, à medida em que as sociedades vão mudando, eu acho que o artista vai se ajustando. E quando o artista não tem essa capacidade de medir os tempos e de saber o que falar, quando falar, defender principalmente os interesses das minorias, eu acho que, para mim, essas pessoas não fazem arte. Essas fazem tudo e qualquer coisa menos arte. Então, eu até acho que é errado chamarmos essas pessoas de artistas. Eles são enfim, deviam ser qualquer coisa menos artistas. Tocando um bocadinho na parte da arte, vocês estavam a falar muito da arte, não sei se vocês viram o último lançamento do Dog Murras, que foi uma crítica social. Eu acho que quem fez aquele videoclipe é um artista, porque meteu o Agostinho, né, para andar pelas ruas de Luanda. Também achei brutal. O efeito visual que tem, o impacto. Exatamente, as pessoas, acho que quando se fala de artistas, fala-se disso. Fala-se de pessoas que conseguem usar realmente a música para um benefício comum. E é um artista que tem falado cada vez mais, já foi afastado várias vezes e volta sempre a tocar na mesma tecla. E eu digo nós, né, porque os jovens, nós temos muita boca. Nós, em 2020, 2021, fizemos uma campanha 2022, vais gostar e não sei o quê, né? E depois temos o presidente a fazer uma linha de debate com certos jovens e a perguntar, então, vou gostar ou não vou? Chega a altura de nós realmente, que é agora em 2022, mostrarmos a diferença nesse sim ou se não, e vê-se ainda um bocadinho do medo. Então eu chego à conclusão, será que a juventude angolana realmente acordou? Ou é tudo o ritmo do momento, é para todo mundo a dizer vais gostar, também vou, mas chega na altura, as pessoas vão lá, colocam mais uma chance nesse relacionamento que temos com o MPLA há mais de 47 anos. Atenção. Desculpa, ia fazer só uma ressalva sobre o evento que tu falaste do presidente João Lourenço com a juventude. Aquilo não foi um debate, aquilo foi uma sessão de perguntas e respostas. Exatamente, nem temos a chance de debater com o presidente da República. É isso que eu estou a tentar ver, porque nós jovens, nós estamos nas redes sociais, queremos falar tudo, queremos supostamente explicar tudo, informar tudo e queremos estar sempre em cima do acontecimento. Só que chega na altura de fazer sentir, como os angolanos dizem, fazer sentir o nome, deixamos cair a peteca. E tu estás a dizer que nós jovens já mudamos um bocadinho a ideia. Tens mesmo assim, porque eu ainda estou com um bocadinho de, não sei, eu acho que temos muita boca. Celestino, o que achas? Olha, eu acho que isso é resultado de uma cultura de improviso. E a lei da cultura do improviso diz que safa-se quem puder. É isso. Na cultura do improviso diz isso, safa-se quem puder. Infelizmente não nos ensinaram a pensar a longo prazo. E eu não acho que os jovens realmente não acordaram. Os jovens acordaram, os jovens têm noção da Angola que nós temos, do país que nós temos, e muitos desses jovens até têm perspectivas de uma Angola diferente. Eu vou lhe dar um exemplo. Na universidade eu conheci alguém, na altura, era um colega, nós conversávamos sobre isso, olha, o país está mal, é preciso fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa e tal. E inclusive ele era um pouquinho muito mais radical do que eu, nesse sentido. Só quando vai para Angola, ele vira assessor do ministro. E num dia desses nós conversamos e ele diz, não, o país não está mal, vocês é que estão a olhar só numa perspectiva, deviam olhar para outra perspectiva. Ou seja, não se passaram 3 nem 4 anos. Tinha-se passado 1 ano.
a perspectiva dele como todo de campo. Então essa é uma cultura de improviso, porque nós em Angola as instituições infelizmente não funcionam, e quando as instituições não funcionam, o que existe é a lei de sobrevivência, né? E essa lei de sobrevivência exige as pessoas a mudarem, a serem camaleões, a mudarem de lado sempre que lhes convém. E isso tem acontecido até nos partidos políticos, em altas figuras. No período das eleições existem sempre pessoas que saem de um partido político porque o secretário fulano tal agora veio para o partido tal, porque agora recebeu uma proposta, porque não sei o quê. Então, e isso se arrasta. Aliás, o que é que eu acho que tem como consequência essa cultura do improviso? Adia as realizações da maioria. E isso é muito, muito mal. Porque quando nós pensamos só em nós, pensamos em nos safar, e o outro também pensa em se safar, né? Nós fazemos o coletivo, nós somos o coletivo. E quando nós pensamos em nos safar, nós pensamos só em nós e não pensamos nas outras pessoas. Só que são 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois a estrutura toda vai. E o que é que acontece? Os sonhos e os anseios da maioria ficam adiados. E é isso que tem acontecido em Angola. Os jovens disseram naquela altura que o presidente ia gostar, que o presidente vai governar mal, o João Lourenço faz gostar e tal. E nessa fase, são os mesmos jovens que enchem os comícios. Eu vou dar mais um exemplo. Houve recentemente a passeata dos motoqueiros, onde supostamente garantiram 10 mil kwanzas para cada motoqueiro. E esses até que foram em frente ao palácio e se manifestaram. Esses são os mesmos jovens que depois de não receberem os 10 mil kwanzas, disseram que iam votar na UNITA. Ou seja, eles fizeram aquilo por quê? Porque recebemos a garantia de 10 mil kwanzas. Eu acho que também há toda uma estratégia por trás disso, né? Há toda uma estratégia por trás para que os jovens não pensem a longo prazo. Porque se pensarmos a longo prazo, nós íamos recusar os 10 mil kwanzas, não íamos em nenhuma passeata, teríamos ficado em casa e no dia das eleições iríamos para as urnas e teríamos votado no partido que nós, obviamente, queríamos votar. Então, eu acho que também tem a ver com isso. É uma questão da falta da educação, que acaba por estar ligada à falta de noção e de noções cívicas. Portanto, é todo um conjunto de problemas e que faz levar então a essa cultura do imediatismo, como tu lhe chamaste. Olha, eu em jeito de término e como elemento de observação externo, eu vou-me permitir perguntar a cada um de vocês sobre a questão do voto no exterior, porque vocês vão viver isso pela primeira vez. Acham que vai ser realmente possível e que... Quer dizer, eu não duvido que chegar no consulado e votar, nas embaixadas e votar, seja possível. Eu questiono-me um bocadinho sobre depois como é que vai ser esse processo da contagem dos votos e tudo mais, e a comunicação com Angola. Mas o que é que vocês acham que vai acontecer? Começo por ti, Heloísa. Bem, eu acho que é tudo bonito na ideia, na teoria. Infelizmente, eu não acho que os votos vão sair daqui, vão chegar lá como saíram daqui, aliás. Acho que vai haver uma matrafulha, porque é bom saber que o partido que está no poder é o partido que governa o consulado. E eles são conhecidos por alterarem os votos e tudo mais. Portanto, essa política de deixarem-os de fora votar foi mais para fazer propaganda ao partido ou para os estrangeiros dizerem não estrangeiros, mas os que estamos aqui fora dizerem não, ela está a fazer boas coisas, então se calhar podemos votar neles porque nos deixaram votar aqui fora. E é isso. Tu disseste deixá-los de fora a votar. Eu não acho bem deixá-los de fora a votar porque tem países como os Estados Unidos que têm angolanos e eles não vão votar. Não teve nenhuma unidade para fazer o registro eleitoral. Foram escolhidos alguns países que eles acreditaram que fossem os necessários para votarem, mas há nomes. Eu fiz o registro, eu vou votar e eu vou ficar lá à espera da contagem. Mesmo que não estiver na sala, vou estar uns 50 metros, eu vou cumprir, não vou ser desobediente, mas vou cumprir isso. Mas assim, são poucas as pessoas que vão votar no estrangeiro, poucas. Não teve registro eleitoral, não tinham unidades. O partido vigente não teve capacidade, ou acho que nem capacidade humana, ou até mesmo
de informática para reunir as condições para as pessoas fazerem esse tipo de registro. É a primeira vez que eu vou votar no estrangeiro, mas também eu acho que todo mundo vai votar com será mesmo que o nosso voto conta ou não? Será que as pessoas realmente... Porque assim, nós vemos muito e durante anos nós ouvimos o quanto o MPLA tem feito supostas trocas de votos. Só que, quando não há provas, nós não temos como chegar e dizer que é isso que acontece, é isso que é a realidade. Hoje, as pessoas que estão no estrangeiro vão votar, mas vão votar com um olho aqui e o outro olho lá. Por quê? Porque nós não temos... Exatamente. Porque nós não temos a certeza que realmente o nosso voto vai se fazer valer. Que as pessoas, por exemplo, na França tem pessoas que não fizeram o registro e o nome está em Angola. A dizer que vão votar em Angola. Tem pessoas que já morreram. Por exemplo, a minha mãe já faleceu há 5, 6 anos e saiu numa urna, num colégio para ela ir votar. Tem várias coisas que fazem com que as pessoas sintam que não está a ser um processo limpo. Como é que uma pessoa que já morreu há 10, 15 anos vai votar no Benfica, vai votar numa escola do Benfica? Que tipo de processo é esse que a CNN está a fazer, eleitoral, que permite que pessoas que já faleceram há 10, 15 anos tiveram qualquer contacto com um WAP? Eles não fizeram o registro. Para tu teres um sítio para ir votar, tens de fazer um registro eleitoral, uma atualização do teu cartão de eleitor. Isso não é feito. Eu vou votar. Claro que eu vou votar com muito ceticismo, né? Mas eu vou votar porque eu acho que não votar é um problema. Não votar é o maior problema. Tens toda a razão, mas eu acho também que é importante ressalvar uma coisa, que é, nós muitas vezes temos tendência em cair no erro de acusar a África e os países africanos de determinadas coisas que acontecem em todo o lado. Esta questão de haver um excesso de pessoas que já faleceram, que continuam nos cadernos eleitorais e tudo mais, isto também aconteceu há pouco tempo em Portugal. Não estou a falar destas últimas eleições legislativas, acho que foi nas anteriores, também houve uma certa polémica sobre o assunto, e não foi por isso que se duvidou de como decorreu o processo de votação e tudo mais. É claro que legitima haver questionamentos, obviamente, mas não há também aqui uma necessidade de... eu não queria dizer confiar, mas vou dizer confiar no processo e antes de tudo ir votar. E depois, então, se questionar o que é que correu menos bem. Celestino, força. Sim, olha. Antes de mais, eu gostava de dizer que a comunidade de Angola no exterior, a comunidade de angolanos no exterior é enorme. Somos em volta, eu acho que tinha-se calculado que seria em volta de 400 e tal mil pessoas a votarem. Mas, infelizmente, esse número é muito ínfimo. Agora vão votar 28 mil pessoas. Em Portugal serão mais ou menos 8 mil e qualquer coisa, serão 6 mil, 4 mil em Lisboa e mais ou menos 2 mil no Porto. Teremos, eu acho que são 10 mesas em Lisboa e teremos 3 mesas de voto no Porto. O que me entristece, e entristece a maioria, é que nós que estamos no exterior, eu acho que temos uma consciência um pouquinho mais aberta. Seríamos nós a decidir, pelo menos a fazer parte do processo de decisão desse pleito eleitoral. Mas, infelizmente, por causa da aderência, 28 mil é pouco. Só para terem uma ideia, para se eleger um deputado em Angola nessa fase são precisos 63 mil votos. Ou seja, 28 mil nem sequer elege um deputado. Se a eleição de deputados fosse por ciclos, o ciclo do exterior não teria nem sequer um deputado. Mas o que me preocupa de fato não é isso. O que me preocupa é que mesmo esse número que é pouco de pessoas que vão votar, não tenham confiança no próprio processo eleitoral. E é com razão. A CNE não tem sido transparente. Por exemplo, até agora já deviam fixar o nome dos eleitores fora do consulado. Ou seja, eu já podia ir para o consulado, encontrar uma lista e o meu nome lá escrito, e o nome das outras pessoas que vão votar. Infelizmente, eles não querem fazer a fixação de lista. E isso não é só aqui no exterior, mesmo em Angola eles não fazem isso. E isso faz com que as pessoas tenham desconfiança nesse processo eleitoral.
o pessoal administrativo que vai trabalhar, isso foi decretado por lei, não devia ser o pessoal do consulado, e não deve ser o pessoal do consulado. Tem que se fazer um concurso público, e esse concurso público tem que ser extensivo a todas as pessoas concorrem, e em função disso vão e prestam serviço. Nesse caso, nós estamos a falar do pessoal administrativo, o presidente da mesa, o secretário da mesa, e por aí fora, que são as pessoas que estarão na contagem de votos. Abriu-se esse concurso aqui em Portugal, eu acho que foi no dia 5, e no dia 4, no dia 5. Só que a informação foi difusa e as pessoas não conseguiram ir a tempo. A maior parte das pessoas com quem eu conversei, infelizmente, não foi. E nós não sabemos quais pessoas é que vão trabalhar nas mesas de voto. Quem serão essas pessoas que estarão lá a contar os votos. Por outra, os partidos políticos tinham a responsabilidade de terem indicado delegados de lista. Nesse caso, seriam 2 delegados de lista por cada mesa. Em Lisboa, por exemplo, tinha que ser 10 pessoas. Mas, infelizmente, os delegados, pelo que eu sei, e essa informação é verdadeira, os delegados de lista da oposição até aqui não estão credenciados. Eu conversei ainda com pessoas da UNITA que ainda nem sequer têm credenciais, pessoas de outros partidos políticos que também nem sequer têm credenciais. Ou seja, sem credenciais, essas pessoas não poderão estar lá para poderem também fiscalizar o voto. E isso complica ainda muito mais na questão da transparência e da lisura do processo. Agora, o que é que eu acho que nós devíamos fazer? Devíamos fazer o que a Luzineide disse, era irmos lá, votarmos e sentarmos e esperarmos que realmente votou, sentou. Eu vou lá, voto, sento e espero o resultado. Não arredar o pé, é isso. E depois, em função disso, para fora, montamos uma estratégia qualquer, eu votei X, enfim, e vemos qual vai ser o resultado. Mas eu fico triste, eu realmente fico triste e eu devo dizer que não foi um processo transparente, porque as coisas têm que ser feitas com muita antecedência, não foram feitas com antecedência. O número de pessoas que aderiu a esse pleito eleitoral é muito pouco. Em Portugal nós temos mais de 30 e tal mil pessoas em idade superior a 18 anos, nesse caso, que são pessoas que poderiam votar. Infelizmente não vão fazer isso, só são 6 mil, mais ou menos 6 mil pessoas, e sem contar com as pessoas que se calhar provavelmente não vão, então o número é muito ínfimo. Mas ainda assim é alguma coisa. Eu acho que se não fazermos isso, né, o que a Luzineide disse, antes fazer isso do que não fazer nada. Então, vamos lá e votamos. Olha, Celestino, tu tens uma visão tão ampla do ambiente político que se vive no país agora. Como é que tu achas que vamos estar, que o país vai acordar no dia seguinte às eleições? Qual é a tua impressão? Eu falo disso com algum medo, porque eu só vejo 3 saídas possíveis. A primeira seria o MPLA ganhar as eleições. A oposição, obviamente, não reconheceu os resultados, e aliás a oposição tem dito sempre isso. Dessa vez a fraude não passa, e nós termos um cenário de desobediência civil. Essa é a primeira opção. A segunda opção seria a da UNITA ganhar as eleições e não haver uma transição de poder pacífico. Porque nós temos uma ala radical do MPLA que não deixa. E recentemente o presidente da UNITA teve um encontro com alguns membros da mais alta cúpula do próprio partido, que disseram que a UNITA não vai governar porque perdeu a guerra. Quer dizer, é um discurso que também não faz muito sentido agora, não faz sentido. Isso prova realmente que eles não querem fazer essa transição de poder, e isso é muito complicado. E eu imagino que se calhar a UNITA ganhe as eleições e não vai haver essa transição pacífica do poder. E a terceira opção... Nos Estados Unidos também não houve. Sim, nos Estados Unidos não houve, mas as instituições garantiram que houvesse. É só para lembrar aquela questão de é só em África, só em Angola. Não, por acaso também não houve, mas as instituições garantem, e esse é o papel que as instituições deviam desempenhar: o Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, os serviços de segurança, enfim, deviam garantir realmente isso. E a outra saída possível que eu imagino é de não haver um entendimento, nem entre o MPLA e a UNITA, que são os 2 grandes concorrentes ao poder, porque os outros partidos quase que não contam, mas a UNITA e o MPLA são os 2 grandes concorrentes ao poder. Então, se não haver entendimento, a situação fica muito mais complicada ainda. Mas o que me preocupa talvez até nem é isso. O que me preocupa é que nos últimos dias, por exemplo, falou-se em o exército, falou-se sobre a utilização do exército, a utilização das forças de segurança e tal, o que mostra realmente que esse clima de polarização
e esse clima de polarização vai acabar de alguma forma, não só parar em polarização, mas isso vai partir para uma desobediência civil, enfim. E eu acho que também não há necessidade de fazermos isso. O Estado não tem necessidade de pensar que vai haver guerra em Angola porque ninguém está armado, não há necessidade de pensar que vai haver confusão, vai se queimar as instituições, vai se partir coisas. Eu acho que não há necessidade disso. Mas eu vejo essas 3 possíveis saídas. Agora, o meu desejo realmente é que haja entendimento. Eu acho que tanto a UNITA como o MPLA deviam encontrar uma plataforma única de negociação, porque tudo vai ser possível, tudo é possível. A maior parte do eleitorado, repito, está em Luanda, são 37%, e esses 37%, a maior parte está quase do lado da oposição. A maior parte está do lado da oposição, juntando com as outras percentagens. A possibilidade de haver transição de poder em Angola nunca esteve tão perto, nem em 92 foi assim. Em 92 era a UNITA e sozinha. Hoje a UNITA e a sociedade civil, ou seja, hoje a UNITA está muito mais apta para conseguir o poder do que antes. E o MPLA, fragilizado, desgastado, depois de muitos anos de corrupção e tal, eu acho que também está apto a perder o poder, ponto. Então qualquer coisa pode acontecer, mas dessas 3 opções uma será, e eu honestamente espero que uma será, mas eu espero que não seja nenhuma dessas, que se encontre algum consenso. Esse é o meu desejo. Então, acho que essa foi a nossa conversa amena sobre o estado das eleições nessa última semana das campanhas, né? Conseguimos, de certa forma, ouvir um bocadinho e beber também de algum conhecimento do Celestino, da Heloísa e a Vanessa, que é observadora externa, de certa forma, com perguntas muito pertinentes. Muito obrigada, Celestino, pela disponibilidade, por estar aqui connosco, elucidar-nos realmente como é que funciona essa troca de poderes e como é que pode vir a ser Angola com a UNITA, esse relacionamento que podemos vir a ter pela acho que 48, podia ser 48, né? Caso tivéssemos a segunda chance aí com a MPLA. Muito obrigado, esperemos tê-lo numa outra oportunidade para falarmos então de como é que foram as eleições, quem ganhou. Vamos marcar uma nova conversa no dia 25. Okay. A ressaca A ressaca das eleições.